Deus opera no fluxo, assim como a águia sempre procura o fluxo de ar para voar. Eu fiquei impressionado, porque nós pensamos que a águia, assim como outros pássaros, precisa estar sempre batendo asa para poder voar, e na verdade, elas aproveitam os fluxos que há no ar, para que não estejam cansadas, para que possam, voar por milhares de quilômetros, sem se cansar. Tudo é fluxo. E quando nós aprendemos a seguir o fluxo da revelação, da estratégia divina, da direção de Deus para a nossa vida, estamos seguindo um fluxo de Deus, e você caminha por aquele fluxo, mesmo que você não saiba onde você está pisando, mesmo que as coisas estejam incertas, mas você tem uma palavra de Deus, você tem uma direção de Deus, o Espírito Santo trouxe uma paz para você, você está andando naquele fluxo, e enquanto você anda naquele fluxo, você tem a presença do Espírito Santo, você tem a voz de Deus, e você caminha debaixo de céus abertos, porque você está num fluxo divino. Três vozes honraram Jesus no dia do seu batismo. A primeira voz, a voz de João Batista: este é o Cordeiro de Deus. A segunda voz, a voz do Pai: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E a terceira voz, quando o Espírito veio sobre Jesus como pomba, passaram a chamá-lo de Jesus Cristo, Jesus o Messias, o ungido libertador. Três vozes estavam presentes nesse batismo. Então João via Jesus como Cordeiro, o Pai via Jesus como Filho, e os homens passaram a ver Ele como o ungido de Deus. Quantas coisas acontecem quando nós estamos no fluxo, quantas coisas começam a ser liberadas sobre a nossa vida quando estamos no fluxo. Quando você está no fluxo de Deus, você sabe quem você é, você sabe para onde você está indo, você sabe qual é a presença que está operando dentro de você, e você sabe que quando está num fluxo, Deus dá sinais de que Ele está com você. Essa semana foi o encerramento da oração do Salmo 91, 91 dias orando. E nesses últimos 7 dias, eu fui muito visitado por Deus, através de sonhos, de correções dentro de mim, e de tantas coisas que Deus começou a mexer na minha vida. E tudo isso aconteceu num fluxo. Eu entendo quando há um fluxo. Quando fomos pegar o avião de Porto Alegre para Florianópolis, eu olhei para o portão, e tem um número que Deus sempre fala comigo. Quando eu vejo aquele número, eu sei que alguma coisa vai se abrir. E eu disse para minha esposa: olha só, não é à toa que nós estamos nesse portão. Eu disse para ela: alguma coisa Deus está sinalizando que vai acontecer, e de bom, porque esse número é o número do bom, das coisas boas. Não que eu seja cabalístico, mas eu acredito que Deus deu um número para cada um de nós, para nos apontar o início de algumas coisas. Assim como o número 7 representa a perfeição, o número 1 representa começo, o número 3 representa a testificação. Tem alguns números que Deus dá na vida da gente, que esses números eles representam algo, e se você começar a prestar atenção, alguns eventos começam a ser frequentes nesses números. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas o que aconteceu, que quando eu cheguei em Brusque, Deus me deu o sonho que eu falei para vocês. E nesse sonho eu estava em cima de uma ponte. Havia outras pontes na minha frente. Ponte representa a conexão. E eu via na minha frente assim, eu via que vinha um barco em minha direção, e havia um homem em cima desse barco, um homem apenas. E estava cheio de caixas esse barco, cheio de caixas. Esse homem então vem vindo em minha direção, e quando ele chega até mim,
Quando ele chega até mim, ele abre uma daquelas caixas e ele me entrega um azeite na mão, um azeite de oliva, de vidro grande. E aquele homem que estava dentro daquele barco disse: essas caixas todas são suas. Todas são suas. Aí eu entendi uma coisa, e havia mais coisas aí nesse sonho que não é para agora que eu posso comentar. Mas o que Deus estava falando para mim é: está vindo uma nova unção aí? Está vindo uma nova unção? É azeite novo. Azeite novo. Azeite novo. Eu tenho visto uma explosão de milagres, uma explosão de sobrenatural. Eu quero dizer uma coisa para você: quando você está no fluxo divino, está fazendo o que agrada a Deus, porque antes de finalizar o Salmo 91, não é uma coisa que eu falo, sabe, diariamente, porque eu estou na verdade para ser bênção na vida das pessoas. Elas não estão ali para ouvir meus problemas. Mas nos últimos 15 dias, eu estava tão cansado, porque eu faço grande parte, 75% das minhas lives são ao vivo, e isso traz ao longo do tempo um certo desgaste para a gente, sabe, não é mole, você acordar quase que diariamente, 5 e pouco da manhã, sendo que às vezes você está em viagem ou está num evento e você cansa e dorme mais tarde, depois tem que acordar cedo, é um ritmo de vida muito acelerado. E eu estava cansado, eu dizendo a Deus: Deus, eu preciso de um renovo do Senhor, eu preciso de um renovo, preciso de algo maior. E quando essas coisas aconteceram comigo, eu senti um renovo sobre a minha vida. Então eu quero dizer uma coisa para você, que quando você está no fluxo, muitas vezes vai parecer que você não está chegando lá. E isso não acontece só comigo, você não é diferente de mim, isso acontece contigo também. Tem situações que a gente cansa, são tantas coisas, tantos processos, e eu já estou nessa minha lida já faz alguns anos. E eu quero dizer uma coisa para você, que quando você recebe uma unção de Deus nova, quando Deus te visita, sabe, você se esquece de todo o cansado para trás. Ele vem com uma unção, Ele rejuvenesce você no seu espírito. E eu estou hoje literalmente renovado por Deus. É por isso que nós precisamos aprender, assim como Jesus, a mergulharmos na unção do Espírito Santo. Você tem que aprender a se molhar no Espírito Santo. Jesus estava todo molhado e ele recebeu a promessa do Pai. Sabe, quando você está nas águas do Espírito, existe um fluxo de Deus que está fluindo ali, que você tem que, sabe, extrair o máximo que você pode dali. Há quanto tempo você não se molha nas águas do Espírito? Há quanto tempo você não entra no fluxo do Espírito para molhar as tuas vestes, para molhar o teu espírito? Sabe, essa mornidão espiritual, essa vontade de parar, essa vontade de desistir, esse desânimo para vir na igreja, esse desânimo para parar e buscar a Deus, tudo isso é sinal de que você precisa se molhar na corrente do Espírito. Profeta, eu não tenho conseguido ouvir a Deus. Você vai ter que se molhar no Espírito, para os céus se abrirem para você, e você receber do alto promessas de Deus para a sua vida.